Até porque o judô não é uma arte marcial, né? Para ser marcial tem que ter lutado uma guerra, né? Da marcialidade, né? Nossa, eu nunca tinha feito esse link. Sério? É. Não é marcial. É louco Então, isso, né? então ele nasceu como esporte. Ele nasceu como esporte. A gente chama de arte marcial, mas não é marcial. O jiu-jitsu também nunca lutou uma guerra. Então, o jiu-jitsu não é uma arte marcial. Nossa senhora, eu não fazia ideia Não dessa a link. gente fala, mas Caramba. enfim, é que já caiu no dito popular, né? É Sim, difícil. então artes marciais são aquelas que foram Isso, que tem a questão da pra marcialidade. questão de De... usar pra defender a vila ou Isso, para ou exatamente. coisas do tipo. Olá, exploradores! Hoje eu tô aqui com o Daniel Feijão para conversar sobre jiu-jitsu, o mundo do jiu-jitsu, esse esporte maravilhoso. Comecei recentemente, acho que faz uns 3 meses por aí, e tô adorando, assim como acho que é um dos esportes que mais crescem em artes marciais. É, Isso tá eu correto, hoje, Feijão? a confederação, primeiramente, olá, né, gente? Eu sou Daniel Feijão. O jiu-jitsu hoje tem uma meta, um objetivo, a Confederação Internacional, de tornar o esporte mais praticado do mundo. Provavelmente já é uma das modalidades mais praticadas. No Brasil, na última pesquisa, era o quinto esporte, mas ele é um ser vivo que todo dia ele, cara, recebe milhares de adeptos. Eu, inclusive, semana passada estava no Campeonato Brasileiro, para vocês terem uma noção, 10 mil atletas inscritos. Então, vamos pensar assim, né? Existe um Muita cálculo gente. que a confederação faz que 3% dos praticantes competem. Então, tem um número grande aí. Lógico que é uma competição que ocorre durante uma semana, né, cara? Um evento bem grande. É Uhum. uma competição que até pouco tempo atrás ela era realizada em 2 finais de semana. E hoje eles entenderam que o crescimento é tão grande que eles estenderam. Então, são 8 dias de competição, com 12 áreas de luta, acontecendo luta das 8 da manhã até as 7 da noite. Então, cara, Bem intenso. realmente eu não conheço hoje, atualmente, outra modalidade de luta que tenha esse tamanho esportivo e não só esportivo, né? É Uhum. como uma galera que pratica e que de repente Quando a não, gente diz quinto esporte, não apenas entre artes marciais, não, mas no geral. no geral. É isso aqui no Brasil. Só aqui no Brasil. Na Califórnia ele já tem um número, cara, provavelmente assim, já deve ser o terceiro esporte. Tem um projeto, cara, que queria transformar o jiu-jitsu em um esporte universitário, uma modalidade. Como o modelo esportivo americano ele tem muita ligação com a escola, né? É diferente do nosso Uhum. modelo esportivo, que é clubista, ou que ele é dentro das academias. Então, como os americanos enxergaram que esse negócio está crescendo desse tamanho e o modelo esportivo deles é dentro das universidades e dentro das escolas, Uhum. eles querem levar isso para dentro. Então, logo em Então, breve, eu acho que a gente deve estar vendo o jiu-jitsu dentro das escolas. isso vai fazer um grande bem, eu acho, para um incentivo, né? Para as pessoas colocarem para as crianças começarem, acho que ó, já desde cedo, pelo menos lá nos Estados Unidos é assim, né? É, o, tem o, se a pessoa se desenvolve bem no esporte ali ao É um longo na caminho, escola, é um caminho para conseguir é bolsas um para caminho, faculdade é e um tal, caminho. mas isso acaba, o esporte crescendo lá também acaba influenciando que cresça em outros lugares, né? Eu vejo além assim, né, cara? Eu vejo que se o americano decide colocar energia, ele vai colocar dinheiro. Aham. E se o dinheiro está lá, a coisa vai acontecer para todo mundo. Então todo mundo ganha. Você vê o Onde tem exemplo dinheiro, fomenta todo o ecossistema. que é o basquete, do que é, exemplo aí, o futebol americano, né, cara? Você pega essas franquias, esses clubes, o quanto esses clubes valem, né? Porque americano coloca energia e eles sabem vender melhor do que todo mundo. Então, o Uhum. jiu-jitsu muito provavelmente
A gente tem uma frase, a gente brinca assim, que a gente não consegue saber o futuro, né? Mas quando tu olha para o passado, se tu olhar para o cenário do jiu-jitsu de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, o que era e aonde a gente está hoje, então se você faz uma projeção para o futuro, a chance dele estar enorme é muito grande. Eu vou te dar um exemplo, né? Eu tive a oportunidade de participar de um projeto no mundo árabe. Então, eu fiquei dois anos dando aula nos Emirados Árabes. Lá eles entenderam que a população precisa praticar jiu-jitsu. Então, você pega todas as crianças de todas as escolas, Uhum. fora as Forças Armadas, guarda de trânsito, exército, todo mundo pratica jiu-jitsu. Por quê? Jiu-jitsu Por brasileiro. que que eles chegaram nessa conclusão lá? Cara, essa história é muito legal, porque um filho do Sheik, o filho Bin Zayed, minto, o Bin Zayed era o Sheik, o Tarak, foi estudar nos Estados Unidos, foi fazer faculdade em Nova York e decidiu fazer uma atividade física e caiu numa academia de jiu-jitsu do Renzo Gracie. E era um filho muito fechado, um filho mais introvertido. Quando ele voltou de férias, ele já estava diferente, ele estava praticando jiu-jitsu há pouco tempo. E o Uhum. pai dele percebeu essa diferença. Enfim, hoje ele é faixa preta, praticante de jiu-jitsu, e ele se encantou e ele mudou. Cada vez que ele voltava de férias, ele era um cara diferente, era um cara mais afetivo, era um cara mais humano. E o pai dele perguntou: pô, filho, o que você está fazendo? Eu disse: cara, eu estou treinando jiu-jitsu brasileiro e, e faz isso com as pessoas. Ele falou: cara, jiu-jitsu é inacreditável. Como eles pensam muito no povo, cara, é um emirado que tem essa preocupação, até na divisão do petróleo, até na divisão dos royalties, né? Então, ele é muito humanitário nisso. Eles, cara, vamos primeiramente trazer um evento para cá, vamos colocar um evento de luta. Então, como eles têm muito dinheiro, juntaram o que tinha de melhor no mundo do jiu-jitsu e levaram para fazer um evento lá, dando Porsche, dando milhões de dólares. E a população gostou, cara. A população achou super interessante. Uhum. E depois o segundo passo foi começar um projeto. Esse projeto, a princípio, era um projeto fechado, era só para as Forças Armadas que faziam a segurança do Sheik. Cara, o projeto foi tomando uma proporção enorme. Hoje tem em torno de 700 brasileiros dando aula lá. Uhum. Então, pô, cara, é algo que mudou a minha vida, é algo que muda a vida de todo mundo que tá lá. E eles entenderam que essa arte marcial brasileira faz bem pro povo. Então, quando eu falo isso, digo, aonde eu quero chegar? O jiu-jitsu ele tem tanta riqueza, não é só a parte competitiva, né, como a gente conversou antes sobre o Campeonato Brasileiro, Uhum. tem toda a questão de ensinamento, de hierarquia, de disciplina, de sacrifício. Era um povo que estava ficando muito rico e estava tendo pouca dificuldade. O Sheik olhou e pensou: cara, vou criar uma dificuldade para esse povo aí e vou colocar jiu-jitsu na vida deles. Então hoje o projeto é maravilhoso, essa competição continua, é o ADCC, para quem não sabe, né, o maior evento agora de grappling do mundo. E hoje ela é itinerante, né? Ela viaja a cada 2 anos, é como se fosse a Copa do Mundo do grappling. A cada 2 anos ela acontece em algum lugar do planeta. Esse ano vai ser em Las Vegas, pô, tá para ser um mega evento, né, cara? Imagina em Las Vegas o que vai ser isso. Uhum. Então, esses projetos, como eu falei da Califórnia, como falei dos Emirados Árabes, já acontece algo parecido na Austrália, enfim, o mundo inteiro. Hoje tem um projeto no Catar parecido com o dos Emirados Árabes, tem um projeto na Arábia Saudita também. Então, tem oportunidade, né, cara? Eu falo às vezes pra gurizada que tá começando a treinar jiu-jitsu que se de repente você não for um atleta, um cara expoente, você vai ter vários caminhos que você possa seguir, né, como professor, como coach. Então você tem que se qualificar, você tem que estudar inglês, você tem que estudar outras culturas. É algo que eu sempre tento colocar na cabeça deles, né, cara? Não é só Uhum. treinar jiu-jitsu, é você se preparar. E foi esse o Com processo que eu certeza. fiz, né, de estudar. Hoje, pô, né, cara, hoje eu tenho a sorte de poder ter uma segunda língua, de
poder ter conhecido o mundo através do jiu-jitsu. Então, eu sou muito Uhum. grato a isso aí. E como que tu se envolveu nesse projeto nos Emirados Árabes? Bem, era um projeto que eu conhecia através de revista na época, né? Aí Aham. isso aí fala um pouquinho da minha idade. E você faz um processo seletivo, onde você passa por entrevistas. Então, no começo eu fui reprovado 3 vezes, mas daí eu acho que entra o jiu-jitsu, né, cara? O Era uma jiu-jitsu. revista de esporte? Que Então, tipo de... Onde que tu encontrou como é isso? que funciona primeiro? Primeiro, no meu tempo era assim, né? Você mandava um e-mail, era aprovado através disso, né? Através de uma lista. Aí eles vinham até o Rio de Janeiro, você iria até o Rio de Janeiro e faz um processo seletivo, uma entrevista cara a cara lá. Algo bem rápido, mas lógico, né? Você está sendo avaliado. Então eles avaliavam o teu nível de inglês e a tua maneira de dar aula, né? E Uhum. no começo eu sei que o que me reprovou foi a minha maneira de falar inglês. Era realmente um inglês muito iniciante. Então Uhum. eu foquei, coloquei muita energia nisso, né, cara? Estudei muito, me preparei muito. E daí da última vez que eu tentei, passei super bem nisso. E fui. Fui, levei a família teve a chance também, né, cara, de ter essa experiência. Depois a gente foi para Europa, ficamos mais um tempo lá e decidimos voltar para abrir a DIP. Daí a DIP tá com. Vai fazer 8 anos agora, fazem 8 anos que eu tô de volta. Uhum. Quanto tempo que vocês ficaram é, por lá Eu fiquei nos Emirados e depois na Europa, na onde vocês Europa, eu estiveram? fiquei 2 anos nos Emirados Árabes e na Europa eu fiquei na Alemanha uns 8 meses dando aula, né? Um pouquinho mais difícil, porque daí não tem uma empresa te contratando, você tem que andar com as próprias pernas, então. Lógico, né, cara? A Europa é maravilhosa, a Alemanha mesmo é fantástica. A minha sogra mora lá, Uhum. inclusive ela tá de férias aqui. Mas eu achava que eu não estava no momento. Eu achava que o momento era de voltar para cá, sabe? E acho que foi uma experiência maravilhosa. Tenho todas as portas abertas, tanto nos Emirados quanto na Alemanha. Esse ano, inclusive, a gente está indo para lá no final do ano. Vou dar alguns seminários, né? Porque eu acho que cara, eu acho que é sobre isso. Eu acho que é sobre como você sai, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Uhum. E é isso aí. Pra ir para os Emirados, tu precisou conseguir um visto especial? Como foi difícil esse processo? Então, a empresa ela faz tudo isso, né, cara? Quando você é aprovado, você entra com visto de trabalho, né? Hoje é até legal falar sobre isso. Hoje não precisa mais de visto para brasileiro. O governo passado ele fez uma parceria com os Emirados Árabes, onde brasileiro tem livre acesso, né? Uhum. Mas obviamente para visto de turista, né? E como eu fui trabalhar, o visto é outro, mas daí a empresa cobre tudo isso, a empresa faz todo esse Uhum. trâmite, né? Então eu fui realmente só para dar aula, sem nenhuma outra preocupação. Sabe, esse ponto eu acho que é muito importante a gente falar, porque às vezes as pessoas pensam, vou aventurar. Não, não é uma aventura, né, cara? É uma empresa que está te levando, uma empresa que tem responsabilidade sobre você. Uhum. E aí, há 8 anos que tu abriu a academia aqui em Blumenau, a DIP. Uhum. Ela tá sempre no mesmo lugar ali desde o começo? Então, quando eu cheguei, cara, na verdade, quem tomou a iniciativa de abrir foi o meu aluno mais antigo, o Leonardo Lorenzini. E como era provisório, a gente já sabia, né? Ele alugou uma casa na rua Daniel Pfaffendorf, próximo a Kremer, ali logo depois da Via Expressa, era no alto de um morro, um espaço pequeno. Eu estava voltando, eu precisava voltar a dar aula aqui, daí a Uhum. gente montou esse espaço. Achamos a DIP, que hoje é localizada na rua Jacob Keimer, ali no bairro Velha, logo no comecinho, bem próximo à Vila Germânica. E daí a gente decidiu mudar, era uma casa antiga e com vários traços germânicos, foi isso que fez com que a gente se encantasse, porque a gente queria comunicar para o povo daqui mesmo. Então você pode ver que tem uma brincadeira com os tijolinhos, tem muito ferro, tem muita madeira. A casa é uma casa realmente que é um estilo um pouco mais germânico. Uhum. Tinha estacionamento próprio, era muito bem localizada, é muito bem localizada e tinha espaço para ampliar. Então agora, né, você já deve ter visto a nossa obra lá, a gente
fez mais um galpão de 200 metros quadrados, então a gente está indo para o maior tatame da cidade, área enorme, né, cara? A gente está colocando o que há de melhor hoje, vai vir todos os materiais de primeiro mundo, acho que os nossos clientes merecem isso, o jiu-jitsu merece isso, então a gente vai se tornar provavelmente uma das maiores academias com maior espaço. A Aliança já é a maior academia do mundo, né? Já é a melhor, e agora a gente, dentro de Blumenau, a gente está montando o maior espaço que eu acho que Blumenau vai ter. E é muito legal ver a academia crescendo, né? Porque acho que é um sinal do bom trabalho que está sendo feito ali e de que realmente as pessoas gostam, né? E mantém bem o público ali, né? Eu acho que assim, o que demorou um pouco para a gente chegar nesse momento foi a questão da pandemia, né? Mas também, cara, eu sou muito grato, porque durante a pandemia, Diego, a gente não perdeu nenhum aluno. Nós conseguimos segurar a pandemia inteira, cara, os nossos alunos foram muito fiéis. Então eu devo muito a eles, né, cara? Um pouco dessa obra, dessa coisa que a gente tem feito ali é por causa deles. E nós acreditamos, cara, e eu acredito muito, junto com a minha esposa, com a Cris, que abrir um negócio é uma faculdade. Isso sim, né? Você tinha dito antes. Sem sombra de dúvida. Não adianta, cara. Um dia desse eu até estava dando uma palestra para uma galera da Univille, eu acho que era. Todos os acadêmicos de educação física foram lá para a gente falar de luta um pouco. E daí eu disse, cara, eu acho que abri para a pergunta. E daí um me perguntou, e sobre empreender? Eu disse, olha, porque eu acho que é uma área onde é muito difícil, a gente tem pouca informação. Acho que toda faculdade, cara, todo curso deveria ter uma cadeira de empreendedorismo. Porque talvez seja a coisa mais difícil que você vai ter na sua vida. E assim, pelo menos o básico. Acho que o jiu-jitsu me ensinou muito a trabalhar com a resiliência, a ter paciência nos momentos difíceis, né? Para que a gente pudesse estar dando esse passo hoje de crescimento. Acho que o jiu-jitsu te dá esse poder da resiliência, né, cara? De você, cada vez que você toma uma queda, você volta mais forte, você volta melhor. Então foi isso. Acho é um aspecto assim de antifragilidade, né? Isso. É como fala o Taleb, né? O antifrágil, né? Adoro, acho que é um dos melhores autores que a gente tem aí. E esse livro, para mim, fala muito sobre isso mesmo, sabe? Sobre o antifrágil, né, cara? E é isso. Então, hoje, esse momento que a gente está passando é um pouco da nossa história, sabe? A gente nunca teve ajuda de ninguém. Sempre foi eu e a Cris. Então, né, somos sozinhos e a gente tem uma história de vida muito parecida. Eu fui conhecer meu pai muito tarde, né, cara? Eu conheci meu pai fazem 4 anos. Perdi meu pai faz quase 1 ano. Mas, enfim, meu pai é uma pessoa muito simples, nunca pôde me ajudar, como a minha mãe. Então, tudo que a gente fez foi realmente da gente, sabe? Nada, não ganhamos nada de ninguém. Foi tudo abaixo de suor. E eu acho que confiança dos nossos clientes e assim, né, Diego? Cara, não tem segredo, velho. É você trabalhar e acreditar, é você fazer, é você entregar todo dia o que você tem de melhor, é você ir lá e tá sempre se dedicando àquilo. Eu acho, cara, que o jiu-jitsu, mais uma vez, ele ensina muito, né? Então, todo dia que eu vou para lá é isso, cara. Eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar minha melhor aula. Nem que seja a minha 10ª aula, eu vou dar minha melhor aula. Eu acho que o resultado disso é o crescimento, é meio que natural. Só que, ao mesmo tempo, a gente é muito inquieto, né? A gente já está no próximo projeto. A gente não parou, sabe? Pô, a gente está terminando a obra aqui agora e já está pensando, aí, o que a gente vai fazer depois? O que vai vir, né? Eu acho que o ser humano ele tem que ser, cara, um eterno inquieto, um eterno impaciente. É isso que te faz querer viver, né? Tem que estar sempre em movimento, né? Tem que Porque tá sempre. Quando você para, vem a inércia. E aí, para sair da inércia depois Tu sabe que eu não acredito na inércia, né, cara? Eu acredito que se tu para, ou tu tá caindo, ou tu tá voltando para trás, cara. Sim, Tu não tá parado, pode ser. Você né? talvez pode estar com falta de ação, mas você não tá parado, porque vai começar a perder, né? Exato. Tu vai começar a perder. Vai perder energia, Isso. vai perder velocidade, as coisas começam a desandar, vai né? perdendo tempo, vai perdendo feeling, momento. vai perdendo flexibilidade, vai perdendo... E, cara, tu vai perder.
Então, eu acredito sim que a gente tem que estar em movimento, acredito sim que a gente tem que ser inquieto. Eu falo sempre sobre isso e fico muito feliz quando alguém começa a fazer alguma coisa, porque é o que tu disse, essa coisa da inércia, né, cara? Quando tu sai dela, comecei a treinar, uma coisa vai puxando a outra, começo a comer melhor, começo a tomar mais água, começo a dormir melhor. Cara, quando tu vê, tu tá tendo um estilo de vida muito mais saudável. Mas é um movimento, né? É um movimento. A gente fala lá no tatame isso, cara, que o confortável, a gente tem uma tendência natural a querer estar no conforto. O ser humano, ele quer. O teu cérebro, ele Conservar fala isso. energia, né? Cara, ele fala isso, sabe? Só que nada de bom vai acontecer no conforto. Não tem o que aconteça de bom no conforto. Quando eu vou para aula de jiu-jitsu, eu sei que naturalmente eu vou ser amassado, tu vai querer me bater, eu vou fazer força, mas é ali que está o crescimento. Quando eu decido montar um espaço novo de 200 metros quadrados, eu sei que vai ter muita dificuldade, mas é ali que está a glória, velho. É ali que vai estar a virtude. A virtude, ela tá no desafio. Uhum. E o desafio por escolha, como é o jiu-jitsu, quando eu me preparo, quando eu vou para o combate porque eu quero, voluntariamente, quando o combate acontece no dia a dia, eu estou preparado, eu estou muito mais preparado do que quem nos coloca voluntariamente. Porque eu tenho um poder de resiliência. Não, não é o combate físico, tá, cara? Uhum. Vamos colocar Se claro aqui. tô... Mas é o mindset, é a resiliência, é a capacidade de pensar melhor quando está na De enfrentar dificuldade. os desafios do dia a dia, né? Com... Com mais sabedoria. Então, acho que o jiu-jitsu ele ensina hoje, cara, essa galera que tem praticado aí, né? E a gente sempre fala nos players, né? No Uhum. Zuckerberg, no próprio Elon Musk, enfim, tem uma galera que pratica, que é super importante no mundo. Eu acho que o cara entende isso, cara. Eu vou lá preparar minha mente para ser mais forte, para ser mais resiliente. Pega aí Uhum. Paulo Vieira, Wendel Carvalho. Pô, essa galera, né, cara? O próprio Wendel Carvalho é apaixonado pelo jiu-jitsu, ele é doente, sempre ele fala de jiu-jitsu, porque é isso que ele tenta transmitir. Se coloque no confronto por escolha, Uhum. porque é ali que É criar o mindset de estar no desconforto. de estar sempre preparado, né? Isso. Pro que Tu pro sabe, que agora, vier, antes né? de vir para cá, eu tava falando com o meu professor André, ele tava voltando de Porto Alegre semana passada e pegou uma tempestade. Ô, mestre, ele sabe que eu gosto muito de aviação. Mestre, o avião e balançou. Disse, na turbulência é que a gente tem que dormir, cara. Onde tá todo mundo com medo, eu falo, é aqui que eu quero estar, é aqui que tá tranquilo, é aqui que tá bom. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que o jiu-jitsu, ele te prepara, a luta, né? Ela te prepara para isso. Uhum. Ela te prepara melhor para os teus problemas do dia a dia. Um jiu-jitsu bem orientado, um jiu-jitsu bem feito, né? Eu tenho muito esse hábito de terminou a aula, eu faço uma reflexão do que aquela situação pode ser usada na tua vida. Em qual Uhum. momento, né? E tem várias situações dessas. Tem momentos lá na luta que eu falo, parei. Aí tu fala, parou. Sim, porque agora não depende mais de mim, agora depende dele. E tem Uhum. momento que só depende de mim, como na maioria das vezes, né, cara? Eu não controlo o outro. E a gente fica preocupado, né? Eu até ontem, no meu Uhum. treino de ontem, eu disse, cara, faz o que tu tem que fazer. O que o outro vai fazer, tu não controla. O jiu-jitsu é isso, a gente não controla o tempo, a gente não controla um monte de coisa. A gente gasta muita energia com coisa que a gente não controla, cara, sabe? Tu fica preocupado se vai chover, se o dólar vai subir, se o dólar vai... Cara, faz o teu, velho. Faz o teu. Se eu for lá e fizer o meu treino, fazer os movimentos que cabe eu fazer, tá tudo certo. Eu vou com a minha consciência mais leve. Vai dar certo? Não sei. Porque Uhum. fazer o certo não é sinônimo que vai ter sucesso, né? Sim, Eu posso fazer tudo certo e pode dar errado. pode, mas se tu não fizer nada, nada vai dar certo, nada. Não, esse aí é o caminho. Isso é a certeza Não, certeza do fracasso não fazer nada. o caminho do sucesso eu não sei, né? Mas o do fracasso é esse aí, é o cara. Ou o cara querer ir pelos atalhos, né? É isso aí, cara, é um problema. Mais uma coisa, eu falo lá na aula, a técnica e instinto, né? Geralmente tem um instinto, cara. O instinto é muito louco, porque é o conforto ou é a facilidade. Uhum. Então eu tenho muita força, eu vou fazer força. Tecnicamente não é certo.
A Vai estar técnica, desperdiçando energia. exato. Talvez a técnica tenha mais passos, tenha mais steps, mas a chance daquilo funcionar porque alguém já testou e viu, aquilo tem mais fundamento. Mas qual é a tendência natural né, do ser humano? É usar o que é conveniente. Eu sou mais pesado que você, então eu vou largar o peso. Pô, eu tô mentindo para mim mesmo. Eu tô fazendo o que é conveniente, eu não tô fazendo o que é certo. Quer dizer, eu tô te vencendo, mas eu tô deixando de melhorar. Uhum. Quer dizer, quem perde sou eu. Não é verdade? Porque eu tô, Sim, tá perdendo a eu oportunidade de tô aprendizado. isso. Cara, hoje de meio-dia eu treinei com os meninos lá e treinei me permitindo, deixava eles atacavam, eu saía. Cara, para que o treino faça sentido para mim também. Eu não vou usar a minha conveniência em cima deles. Eu acho que a gente tem a capacidade de aprender a cada treino, sabe? Uhum. Então, é tão rico, cara, é tão rico que dá para ficar falando muito tempo. E eu acho que é isso que as pessoas entendem que a luta causa, né, cara? Que o jiu-jitsu principalmente causa. Tanto que hoje o jiu-jitsu é lifestyle, né? Pô, tu tem um estilo de vida, pô, tu leva isso pro teu dia. Se Uhum. não for lifestyle, cara, tu tá só praticando jiu-jitsu. Lá, o Jaime, né? Sabe o Jaime, né? Jaime do Uhum. Muito Mais Ação, pô, né, cara? Um cara enorme no mundo da luta, meu faixa preta. Ele fala isso. Pobre é do cara que só aprendeu a lutar. Não Não é? levou aquilo pra vida. Não levou aquilo pra vida. Esse é o cara mais pobre. Uhum. Isso aí. O... Como tu foi introduzido ao jiu-jitsu? Boa pergunta. Ou como que chegou isso na tua vida? Cara, assim, primeiramente eu era um ex-atleta de voleibol, apesar da minha baixa estatura. Joguei vôlei até os 16. Joguei punhobol, que é um esporte germânico aqui, até os 20. Fui seleção brasileira, obtive um certo reconhecimento dentro da modalidade, mas era um esporte que não se sustentava. Era, né, cara, um esporte muito fraco de mídia e não tinha Uhum. como viver disso. E comecei a praticar jiu-jitsu aos 14. 14 para Uhum. 15 anos. Isso aqui em Blumenau. Aqui. Aqui O em meu, Blumenau? o meu mestre era faixa azul, para você ter noção. Porque não existia uma faixa maior aqui. Não tinha faixa roxa, não tinha faixa preta. Aham. Então, quem dava aula, eu recebia aula, tomava aula de um faixa Então azul. a mais alta graduação aqui era um Era um faixa faixa azul na azul. Era época. um faixa azul, exatamente. Então, eu comecei as aulas com ele. Cara, na verdade, como eu te contei antes, né? Essa questão de não ter um pai. Pô, velho, eu tinha que me defender. Eu via que o jiu-jitsu era a coisa mais eficiente do mundo. Então, pô, não tinha ninguém por mim. Né? Sempre fui baixinho. Esse negócio aí é poderoso, esse negócio funciona. Então, eu entrei no jiu-jitsu totalmente para defesa. Andava muito a pé. Lógico, né, cara? A cidade era outra, mas tinha os seus perigos. Então, pô, eu vou aprender a me defender aqui. Comecei a gostar, comecei a competir, mas daí eu fazia muita coisa. Vôlei, punhobol, daí, pô, tirei o vôlei. Daí já tava de faixa azul de jiu-jitsu, né? Tá, tinha ali uma facilidade, estava indo bem nas competições. O punhobol recebia salário, então com o salário do punhobol eu pagava mensalidade do jiu-jitsu, comprava kimono, tava tudo certo, né? Um Uhum. cara mantinha o outro. E chegou um momento que eu disse, cara, eu vou fazer isso, velho. Isso aqui vai ser a minha vida. Isso aqui é muito legal, isso é o que eu quero, é estar dentro do Apaixonou. tatame. Apaixonei. O lifestyle era legal, cara. O jiu-jitsu era o que me desafiava, o jiu-jitsu era o que me dava disciplina. Então eu entrei para me defender. É o mesmo caso da Fernanda. A Fernanda, agora que foi vice-campeã brasileira, aluna nossa. A Fernanda entrou porque passou no processo da guarda municipal, pensou, vou trabalhar na rua, vou aprender a me defender. Ela entrou para se defender. Hoje ela é a nossa maior competidora lá. Em 1 ano e meio, 2 anos, ela está com 15 medalhas, é a top 3 do ranking nacional. Uhum. Tá ótimo, né, cara? E hoje ela nem fala mais em se defender. Então tem gente lá, Diego, que entra, como eu. Eu entrei para me defender, me Uhum. encantei pelo lifestyle. E hoje eu tenho o lifestyle do jiu-jitsu, né? Tem gente que entra para se defender, que nem a Fernanda, e se encanta pela competição. Tem o cara que fala, eu quero competir, e adora, cara, treinar ou papo, gosta da resenha. O cara vai lá, vai aqui competir, que eu gosto de ficar batendo papo aqui. Então, tu entra por uma coisa, alguma coisa vai te conectar ali, e tu vai ganhar outras tantas. Entende? Como Sim. eu entrei para me defender, e hoje a minha vida é o jiu-jitsu, né, cara? Não tem como desvincular uma coisa da outra, né?
Uhum. Amizades, casamentos, tá tudo envolvido ali. Desde cedo tu tinha a intenção de trabalhar com esportes? Sim, sim, desde Desde, cedo. desde que Então, idade? Tu lembra? cara, eu fui esportista, assim, eu treino esporte desde os 9. Que eu Aham. comecei no vôlei, no futebol, estudava no Colégio Machado de Assis, sempre fui muito bem auxiliado. Os meus professores eram realmente, assim, os meus guias em todos, cara, todos os esportes. Eu não vou nem citar nome, porque senão eu vou esquecer de algum e posso estar sendo injusto. Mas nessa caminhada eu tive muitos bons professores. Por ter facilidade na questão esportiva, aquilo foi me encantando. E daí entra o papo lá da faculdade. Por que entra e não termina? Porque daí chegou no meio do caminho, eu disse, pô, cara, não era isso que eu estava pensando. Eu queria um pouquinho a mais, sabe? Eu não queria ficar naquela de estar Uhum. dando aula na escola. Então, tu foi fazer educação Isso. E física e daí chegou não. no meio, eu disse, cara, não é isso que eu quero. Eu quero algo a mais. Eu quero algo maior. E na época, hoje tem a cadeira de luta, né? Na época não tinha cadeira de luta. Então, era outra coisa. Apesar de ter a cadeira, o CREF não tem domínio sobre as artes marciais, tá? Que é o conselho que rege a educação física. Uhum. Tem por nível de informação, só isso. E daí eu sempre pratiquei esporte. Eu treino, Diego, desde que eu me lembro da minha vida, assim, sabe? Eu sempre treinei, eu sempre gostei de treinar. Hoje eu Uhum. treino bem menos, mas eu sempre gostei muito de treinar. Sempre gostei de desafiar o meu corpo, sempre gostei de competir, né? Eu compito desde os 9, desde os 9 anos, no vôlei, no futebol, Uhum. né? Outras modalidades, né, cara, no jiu-jitsu, enfim, no jiu-jitsu inúmeras vezes, foi a coisa que eu mais competi na minha vida. Uhum. Então, dentro disso, lógico que é uma veia importante. Eu não posso ensinar competição se eu nunca competi. Como é que eu vou passar uma experiência para uma pessoa que eu não tenho? Não é verdade? Uhum. Acho que não faz sentido. Então, mas eu muito cedo eu entendi que eu não ia ser um atleta campeão mundial. Sabia muito bem das limitações técnicas, das limitações físicas e principalmente de que Blumenau era uma semente no cenário. Depois várias coisas aconteceram, mas como tudo acontecia primeiro nos grandes eixos. Rio e São Paulo estavam muito à frente da gente. Por Uhum. número de praticantes, por número de competições. Eu acabei de te falar, eu tinha aula com faixa azul. Meu mestre, o cara que me graduou. Mas assim, ele fazia o que podia, né? Sou muito grato a ele até hoje. E o que aconteceu? Dentro dessas competições, dentro do cenário local, estava tudo bem. Tu ia para fora, porra, parecia que eu estava fazendo outro esporte. Uhum. Só que eu entendi que o mercado estava crescendo, que o mercado estava crescendo, que isso ali tinha um futuro, que isso ali, opa, isso aqui pode ser a vir, né? Pode se tornar um negócio. E foi isso. Talvez com 17, 16 para 17, eu disse, opa, é isso que eu quero seguir. Minha mãe ficou doida, né? Minha mãe queria que eu tinha outro plano também, que era um plano B, que de repente, se não fosse o esporte, era entrar na veterinária, uma coisa que eu gostava muito Uhum. naquela época. Então eu já tinha visto colégio agrícola, né, cara, para fazer um pouco do segundo grau, e daí o jiu-jitsu entrou, falou: não, não, esquece tudo, eu vou ficar aqui, que aqui tá legal demais, e foi isso. E daí, dentro disso, essas oportunidades surgiram, né? Lógico, as coisas foram acontecendo. E eu entendo a minha mãe, né, cara? Minha mãe com toda a preocupação, como toda boa mãe, querendo me ajudar. Fala, "Não", ela Sim, via. a maioria ia olhar para uma situação dessa e pensar, meu Deus do Deus, como é céu, que você vai né? Ia viver, né, ficar cara? Qual é super. o mercado disso? É zero? Quem vive disso? Ninguém. Eu disse, tá, meu Às vezes filho. tu tava vendo que tá crescendo, mas Ela ela não, não, acho que né? não, ela Pessoa, não. meu, que esporte é esse? Hoje, lógico, minha mãe me ajuda muito com os meus filhos, mas quem ajuda minha mãe hoje sou eu, através do jiu-jitsu. Então, cara, é o que eu falo pra gurizada aí, sabe? Se você focar e colocar energia e se preparar, né, Diego? Né, nada acontece sem estudo, né, cara? Eu hoje, dentro do nosso time, a gente tem uma plataforma de estudo, então nada é feito por acaso, tudo é pensado, toda aula é planejada. Então eu estudo todos os dias. Eu estudo todos os dias, né?
estudo isso que eu vou fazer. Tem os meus outros estudos paralelos, né, que nem a gente acabou de falar. Gosto muito da filosofia, gosto muito desse lado estoico. Faz uns 5 anos que eu estou envolvido nisso. Acho que o jiu-jitsu tem muito a ver com a questão estoica. Gosto de aviação, gosto de música, né? Toco meu violãozinho lá também, sendo Uhum. autodidata. Então essas coisas fazem com que fazem com que eu entenda que eu tenho que estar sempre em movimento, sabe? Eu sou um eterno inquieto. E daqui a pouco pode surgir outra paixão. Um dia eu voltei a fazer pão, cara. Eu, durante muito tempo, minha mãe tinha padaria quando mais novo, então eu entendo um pouco de panificação. E daí, nas Uhum. férias do ano passado, eu voltei a fazer pão com os meus filhos, tentar ensinar para eles um outro processo, a ideia da fermentação natural, quanto tempo leva para o pão para fazer o fermento, para um bom pão ficar pronto Uhum. para tirar essa questão do imediatismo. Então é outra paixão. Fui, comprei livro, estudei, né? Então, isso aí, isso aí. A vida é isso, né, cara? Sim, tá sempre, sempre aprendendo algo novo, sempre Sim, sim, sim. evoluindo. Quando que foi nessa jornada que tu, primeira vez que conseguiu trabalhar com jiu-jitsu? Foi como professor Então, já? Ou, cara, essa história ela é fantástica como, também. como que foi de aluno Como foi a do minha faixa primeira azul aula? A minha pra primeira aula chegar foi lá? o seguinte: eu era faixa azul para roxa e eu treinava depois das 10. E nesse dia o professor não pôde ir, aconteceu alguma coisa, ele não pôde ir. E era numa academia de musculação. E eu era o mais graduado já naquela época. Eu disse, então, pô, então eu vou puxar o treino. Ó, ele ligou, né? Não tinha celular, ele ligou lá embaixo na recepção. Daí o meu amigo falecido Alisson, esse é o cara responsável por falar a primeira vez, cara, você é um bom professor. Ele subiu e falou, ó, Feijão, ele pediu para você puxar o treino. Daí eu comecei a dar aula. Cara, não tinha programado nada, como muitas vezes da minha vida, eu nunca tinha programado aula. Dei o que eu tinha de melhor, me expliquei bem. E o cara, e esse professor, que era o professor responsável pela academia, como era às 10 horas, tinha pouca gente, e era frio, ele olhou e falou: Cara, você leva muito jeito para dar aula. Sabe? Opa. Uhum. Daí foi. Daqui a pouco eu estava ajudando, daqui a pouco meu professor já começou a deixar algumas turmas para mim. Sabe, essa coisa? Sim, Ele ele foi foi dar te aula em outro preparando, lugar. né? Exato. Foi te dando espaço. E daí comecei mais de uma academia, ajudava minha mãe na padaria, então o espaço que eu tinha, daí eu tinha uma certa flexibilidade, estudava, enfim. Até que chegou um momento que eu vi, cara, eu sou um profissional disso. Sou profissional, daí surgiu a oportunidade de dar aula na Academia Schultz, e eu fiquei ali durante 4 anos, aprendi demais, né, cara? São dois mestres, o seu sensei Ademir e o Júnior. Aprendi muito, principalmente sobre criança. Daí veio a enchente de 2008, pegou água ali, foi para outro lugar. Aí eu já estava com a Cris. E daí ficou inviável nos dois sentidos. Não valia a pena pela distância aonde estava indo e pelo dinheiro. Aí eu pensei em desistir, porque eu já estava morando sozinho com a Cris. Daí, cara, eu disse, Cris, acho que, enfim, acho que já tentei bastante. Daí ela falou, não. Ela ganhava melhor que eu naquela época. Deixa que eu seguro as pontas aí. Segue, bora, vamos. Achei outro lugar para dar aula, deu muito certo, que era lá na Itopava Central, na classe A, outro lugar, por quem tenho muita gratidão. Daqui a pouco o Juliano Ninja, que era um cara que tinha uma academia na frente do parque aqui, me chamou para dar aula. Pão, daqui a pouco eu estava dando aula na Biodin. Daqui a pouco não tinha mais lugar para dar aula. Eu tava Uhum. hypadão. Oh, nossa, olha isso. Daí fui para Equilíbrio, que era outro lugar que tinha ali na Rua Joinville, e ali a coisa aconteceu. Outra faculdade para mim, o Paulinho e o João, dois caras que eu devo muito, me ensinaram muito. A academia começou a ferver e eu estava com quase 200 alunos na luta. Aí fiz processo seletivo para os Emirados. Uhum. 200 alunos? 200 alunos eu tinha. É, mais ou menos quanto Semana tem. cheia, provavelmente. Eu dava aula, cara, de manhã até quase a meia-noite. Caramba. Daí, e daí eu fiquei muito tempo ali, né? Ali eu devo ter ficado uns 10 anos.
nos 10 anos. E daí aconteceu o convite. Eu cheguei Paulinho e falei, Paulinho, cara, sabe o que ele me falou? Velho, vai, voa. Fui, voei, voltei, decidi abrir a minha. E daí abri a Jeep, né? E daí tem um significado, porque do Jeep, né, cara, quando tem algumas coisas, né? O nome significa profundo, então nós acreditamos que a sabedoria, que as coisas melhores estão na profundidade. Hoje em dia, Uhum. muita gente vivendo no raso, né? Então, Sim. o Jeep era As isso, árvores que crescem mais alto são aquelas com estão as mais raízes mais profundas. profundas, né? E tem uma posição no jiu-jitsu que se chama Half Jeep, que é a minha posição preferida, é a posição que, pô, eu caio ali, é meu jogo A, como eu brinco. Daí eu disse, cara, não vamos colocar Half Deep, mas Deep vai ficar legal, tem um duplo significado. Então a escolha do Deep foi isso antes de vir, né? E, cara, e deu super certo. Foi isso e essa é a história até os dias de hoje. Daí vieram os meus filhos, né? O Pedro, antes de eu ter o Pedro, eu fui embora, o Pedro estava com 1 ano, né? Com 1 mês, desculpa. Tive que ir embora, porque tinha sido chamado. Deixei a Cris aqui com 1 mês e fui pro outro lado do mundo. Aí a Cris, lógico, né, cara, sozinha, sem a mãe, falou: amor, tô indo pra minha mãe, que era na Alemanha. Aham. Disse, bom, lógico, vai ficar mais perto pra eu ficar te vendo, né? Vai ficar muito mais perto, né, cara? Imagina, são 14 horas de voo de Abu Dhabi até aqui. De Abu Dhabi até Frankfurt, dá 7, né? Metade, Aham. né? E muito mais barato. Não vai, melhor. Daí eu fui rever meu filho depois com 6 meses, cara. Duro, né? Pesado. Pesado. Fiquei 5 meses sem ver meu filho pessoalmente. E daí a cabecinha tava ruim, né? Queria vir embora, não queria ficar nos Emirados. Daí consegui levar ele juntos. Ele já um pouquinho mais velho, 8, 9 meses. E daí a Cris ficou mais 1 ano e pouco comigo lá e eu não aguentei, sabe? O lugar tinha me feito muito mal com essa distância do meu filho, sabe? Eu não, cara, eu sofri muito esses, Uhum. esses 6 meses que eu fiquei sem vê-lo. Sim. 5, sei lá. E daí depois mesmo eles vindo lá contigo, Cara, já já tava tava, sabe arranhada quando. essa Isso. situação. Eu não tive maturidade ali para suportar. E como eu tinha gostado muito da Europa, eu nunca tinha ido, né? Daí cada vez que eu ia lá, né, tipo dos 5 meses ali, dos 6 meses que tava o Pedro, que eu ficava, daí eu conseguia ter uma janela maior para estar indo. Então eu ia a cada 15 dias, né? Ver ou a cada uma vez, enfim. Mas, cara, a Europa é maravilhoso. Imagina, tá morando no meio do deserto. Abu Dhabi, ok, é legal, uma cidade grande, né, cara? Você vê Dubai, Abu Dhabi, é tudo muito parecido. Mas é aquilo, é prédio e areia. E Uhum. estrada boa. Calor, quente direto, cara. Blumenau é fresco, perto dos Emirados. Imagina. Eu disse, cara, quer saber, velho? Europa, cheguei no. A primeira vez que eu fui foi no Natal, cheguei no inverno assim frio. Eu disse, mano, é isso que eu quero, velho. Porra, lugar lindo, floresta, aquelas casas. Nossa, isso aqui é Hum. maravilhoso. Onde que é lá na Alemanha? A minha sogra hoje mora em Bremen. Na época ela morava em Ansberg, que é próximo a Dortmund. Uma cidade bem legal. Uma É cidadezinha mais menor. interior? É, é Um mais pouco. norte. Enfim, tem muita cidade pequena, né? A Alemanha tem muito disso, mas é uma cidade. A primeira cidade é uma cidade pequena, hoje onde ela mora é uma cidade média. Bremen é tipo uma Blumenau, assim, até um pouquinho maior, né? A gente tem aqui próximo Birmingham o, Center. o Bremen Center, o comercial Bremen. Então, é uma cidade que eu gosto bastante, conheço Bremen. Até é uma cidade que está no radar da gente abrir alguma coisa lá, porque é um próximo plano, assim, sabe? Ficar um tempo na Europa, um tempo aqui, um tempo na Europa. Lembra que eu tinha te dito antes de que a gente não para, né? Então, Sim. o plano futuro é esse, sabe? 6 meses lá, 6 meses aqui. Vamos ver. Vamos ver se vai concretizar isso, né? Uhum. Tentar tirar isso do papel e colocar isso na prática. Sim. Tava falando do Pedro antes, mas qual que é a importância que tu acha de introduzir os filhos no esporte já cedo? Eu acho que o esporte, principalmente nos dias de hoje, Diego, ele ensina muita coisa, né? O meu filho, eu vejo que ele é uma criança que lidar muito bem com as frustrações,
porque pratica esporte de uma maneira saudável e cedo. Então ele entende o que é perder, ele entende que às vezes ele não é convocado, ele entende que às vezes ele não vai lutar, ele entende muito mais sobre a derrota. O ponto, então, cara, é quando eu protejo meu filho, certo? Eu não quero que ele se machuque, eu não quero que ele se frustre, eu tô tô perdendo a oportunidade. Tá colocando ele numa bolha. É de uma bolha. Mas é natural. Tu faz isso sem ver. Quando tu vê, tu tá fazendo. Né? Tu tá protegendo. A luta, quando tu coloca na luta, tu não consegue estar protegendo ele dentro do tatame. Tu não consegue proteger ele dele tomar uma queda. Você não consegue proteger ele de ser finalizado. Pô, opa, eu já ensino ele a perder. Né? Então, hoje, é que assim, né, cara, o jiu-jitsu infantil, como eu faço, como a Aliança faz, que a gente separa por idade. Então eu tenho cuidado. Eu tenho crianças de 2 anos, eu tenho a turma Baby de 2 e 4. 2 anos já 2 anos. começa? 2 anos. Eu tenho criança que treina comigo que tem fralda, velho. E faz tudo na linguagem deles. Eles estão brincando de lutar. Tem o bicho preguiça, tem o caranguejo, tem vários bichinhos lá. E eu peço, eles fazem, quando eles vêm, eles estão lutando jiu-jitsu. Quem entende jiu-jitsu e vê a minha aula, fala, pô, meu filho está fazendo jiu-jitsu mesmo. O que eu faço hoje? Nós separamos 2 a 4, 4 a 7, 7 a 9, 9 a 11. Porque a criança é a fase que você mais se desenvolve. Então, uma criança de 6, ela é muito diferente já de uma criança de 9. Ela já desenvolveu muito em tamanho. Não faz sentido colocar as duas na mesma turma. Uhum. Então, esse é o nosso primeiro diferencial. Esse é o nosso primeiro ponto. Outra coisa é entender e explicar como a criança entende. Como é que a criança entende? Brincando. Sim. É a linguagem dela. Esse é o ponto. A linguagem é a melhor forma de aprender, né? É brincando. E não só criança, Não, adulto também, adulto, depois isso adulto. aí acaba... Então, eles estão lá comigo, eles estão brincando de várias coisas que são brincadeiras desenvolvidas para a evolução deles, pro processo pedagógico deles. Não são brincadeiras aleatórias. Todas as brincadeiras que eu fizer lá, você pode me perguntar. Tudo tem um porquê. Tudo. Nada, isso aqui é legal, eu vi um vídeo e vou replicar. Não, nada disso. Nada, esquece. Tudo é jiu-jitsu, do começo ao fim. Então, tem esse ponto que eu acho importantíssimo de você colocar teu filho numa academia que tenha essa preocupação, que siga um caminho. Tem um lado que você vai ensinar para teu filho, e eu sempre falo esse aviso: pai, não coloque os teus sonhos no teu filho. Não é porque você tinha o sonho de ser um lutador, o sonho de ser um jogador, que você vai colocar o teu filho, vai levar teu filho. E primeiro entenda se aquilo está fazendo bem para ele. Primeiro entenda que isso não é um sonho teu, que isso tem que ser uma vontade da criança. Segundo, deixa a criança ser criança, velho. Deixa a criança brincar. Sim. Deixa a criança se divertir. Não adianta encher, talvez, a agenda da criança de manhã até de noite, que ela não tem espaço. Para brincar, para o tempo ocioso, né, cara? Tem vários estudos agora falando sobre ociosidade, né? O quanto isso é importante para o desenvolvimento. Então, hoje eu acho que uma criança que pratica a luta, primeiro, poder de decisão dela, né? Na luta a gente tem várias tomadas de decisão. Passo assim, vou para lá, vou para cá. Então eu preciso tomar decisão muito rápido. Isso melhora muito, né? Melhora também a questão do raciocínio, porque melhora a oxigenação, melhora a coordenação motora, melhora a confiança. Uma criança que sabe... Eu tenho um caso lá que é muito legal, de uma menina que ela tá com 12 anos, ela não é de Blumenau e ela usa aparelho porque ela tem um pouco de dificuldade na audição. Quando ela chegou na escola onde ela estuda, ela foi muito reprimida. As meninas não davam bola, não deixavam ela entrar no ciclo, primeiro porque ela não ouvia tão bem, mesmo usando aparelho, e segundo por ser nova. Beleza, a menina começou a treinar jiu-jitsu, começou a lutar, tem competido. Opa! Primeiro que a confiança da menina melhorou, e segundo que o grupo aceitou. Ela faz jiu-jitsu. A Fernanda é o mesmo caso, a Fernanda que é uma adulta. Cara, um dia desse a gente foi em outro podcast e eu levei a Fernanda, fiz
questão de levar a Fernanda. E a Fernanda contando a história dela. A Fernanda tinha vergonha de falar em público. Ontem a Fernanda bateu foto com mais de 100 pessoas. Falou em público para mais de 100 pessoas. Que até então era um medo dela. Hoje Sim. ela luta com o galegão lotado e ela adora. Você tá vendo isso? Aham, é uma transformação gigante, Não, né? absurdo, absurdo, absurdo. O que aconteceu com a Fernanda e o que aconteceu com essa outra menina, que eu não vou falar o nome, são duas transformações que eu falo, cara, se isso aqui não serve pra ti, velho, eu não sei. Eu tenho um cliente psiquiatra que ele recomenda jiu-jitsu pros pacientes dele, cara. É verdade, Cara, é não verdade, duvido, cara. porque É verdade, velho. uma forma de resolver muita coisa na Muita vida coisa, muita coisa. acho, através do esporte, né? Sim, porque tu olha Tu pra vai, você, né, cara? Você tu vai entende estar que tá tudo em trabalhando. você, né? Sim, porque tu vai estar trabalhando assim mesmo, no fim das contas, Exato. né? No fim do dia é sobre você, cara. Então, quando tu ensina isso para as crianças, e pô, hoje a gente tem um baita trabalho infantil lá com os meus professores, todos faixas pretas, todos seguindo o método. Cara, o resultado que a gente está colhendo da desenvoltura dessas crianças é um absurdo. É um Como absurdo. que é o sentimento de dar aula para as criancinhas já desde pequeno? Primeiro, de muita responsabilidade. As turmas menores, só eu dou aula. Os pequenininhos. Cara, assim, para ser bem sincero, eu sou bem egoísta. Até os 9 anos, só eu cuido. Porque eu acho que é o meu cliente principal, acho que é o aluno mais importante. Desculpa, Diego, mas o aluno mais importante da academia, Sim. você é nosso aluno, cara, são as crianças. É o ser que está em formação. É o ser que às vezes vai ter dificuldade em se expressar. Então, se eu não pego alguém que tem essa sensibilidade, talvez a criança sofra. E o que eu tento é que esse processo para ele seja legal, que a atividade física seja algo que crie memórias afetivas boas, né? Que mesmo na frustração sejam frustrações que ele saiba lidar, porque tudo é pensado, nada é feito por acaso. Uhum. Então, hoje é isso, assim, a minha sensação é essa, de muita responsabilidade, de muito cuidado no que falo, de como eu ajo, de como eu me comporto perante eles. Porque são os nossos, né, cara? É um chavão, mas é o nosso futuro, né? Com toda Em certeza. todos os É sentidos. Ali provavelmente é onde que tu tem o maior impacto no futuro, né? Sim, sim, Na sim. sociedade, Sim, né? exatamente. Tu É, tá e, ajudando a formar pessoas, e né? eu acho que a gente teremos hoje pessoas melhores, né? Eu acredito muito nisso, que o mundo está ficando melhor, até porque sou pai de dois, né? Então tem que ser otimista, né? Do Pedro e do João, que o mundo vai ser melhor porque as pessoas estão buscando se entender antes. E jiu-jitsu é uma terapia, velho. Jiu-jitsu é uma terapia. Hoje, eu acho que as pessoas estão muito melhores porque estão olhando antes para dentro, antes para os problemas e Mais cedo. mais cedo, mais cedo. E é isso, eu acho que esse é o ponto, E por sabe? que tu acha que tá tendo essa mudança? Cara, eu acho que o mundo vem mudando nisso. Eu acho que a gente tem aberto mais a cabeça para esses problemas mentais, sabe? Quando a gente fala de depressão. Eu sou um pouquinho mais velho que você, né? É, existia um preconceito, um tabu absurdo sobre depressão. Bom, hoje todo mundo entende que é uma doença. Hoje todo mundo entende que ansiedade é algo grave, sabe? Sim. E a Todas as gente tem uma pessoas. epidemia de depressão, né? Rolando. Lógico, é a doença, cara, é a doença do século, velho. E a gente tem que olhar. Então, por que eu acho que as pessoas estão melhorando? Porque elas estão começando a olhar para isso sem preconceito, sem tabus. A gente está podendo falar melhor sobre isso. A gente está podendo expor melhor isso. E fica muito mais fácil para quem sofre dizer, não, pô, cara, é algo que nem eu acabei de falar que eu tinha TDAH. Imagina que há um tempo atrás, porra, como é que eu vou expor uma coisa dessa, né? Eu tenho dislexia, eu sou hiperativo, eu tenho várias Às coisas. vezes mal a pessoa entende o que tem, né? Exatamente. Então, quando eu me entendi, cara, aquela coisa que a gente estava falando antes ali, que eu começo e não termino as coisas, né? É muito característico do TDAH. Durante na minha vida inteira eu achava que estava tudo certo. Quando eu me entendi, eu disse, não, cara, agora eu vou concluir. Porque eu tenho isso, mas isso é algo tratável. Então, hoje, quando as pessoas vão olhar para uma arte marcial,
eu cada vez menos eu vejo, eu vim aqui entrar porque eu quero, sei lá, brigar, exemplo, né? Que era uma coisa bem comum na década de 90, Uhum. né? Entrar para poder brigar. Hoje você entende, não, eu quero entrar para melhorar como pessoa, para improve my mindset, né, cara? O cara falou, então aqui tu tá no lugar certo, pode vir que é para eu quero entrar no jiu-jitsu para melhorar os meus negócios, né? Eu tenho uma história que eu sempre conto, cara, que ela é fantástica. Eu tenho outro faixa preta meu, o Dr. Gustavo. E ele levou um colega dele lá que treinava conosco também, que era o Dr. Murilo. E nesse Uhum. processo, o Dr. Gustavo recebeu a faixa preta. Né? Ele é meu aluno há muito tempo, desde a Academia Schultz, desde 2008. Recebeu a faixa preta na minha mão. O doutor Murilo chega para ele e pergunta, doutor, você usa muito jiu-jitsu quando está operando? Os dois são ortopedistas. Ele falou, eu uso jiu-jitsu o tempo todo. Quer Uhum. dizer, ele já entendeu, cara. Entendeu que não é lá no tatame que Não, fica, né? não. Ele entendeu que jiu-jitsu, o cara tá o tempo todo com uma responsabilidade absurda. Então ele entendeu que o jiu-jitsu é para a vida dele. Pô, olha só que legal, cara. Esse cara dificilmente vai sofrer de algo mais grave, assim, né? Dessas doenças modernas. Sabe por quê, cara? E eu te explico aonde a luta entra nisso. Eu vou te fazer uma pergunta e quero que você me responda isso. Quando você está treinando jiu-jitsu, no que você pensa? Não agora. Exato. Pronto, você acabou de me Tá no responder. momento. Está no momento. Qual é o problema? Esquece todo. Exato. Qual é o problema de uma depressão? Você fica ali, tu acha que não consegue, tu fica no passado. E qual é o problema da ansiedade? Futuro, o que eu tenho que fazer depois? Pô, jiu-jitsu é treinar presença, cara. Você tá presente o tempo todo. Se tu não tiver presente, desculpa, eu vou passar a tua guarda, vou colocar o joelho na tua barriga, eu vou te amassar, tu vai ter que voltar pra presença, filho. Não é verdade? Com toda certeza. Então eu te obrigo a ser presente. Eu, e não só eu, mas várias pessoas entendem que tudo na vida é treinável. Eu falei da coragem com as crianças. Eu treino coragem. Sentir medo, todo mundo sente, é um sentimento. Daí eu posso agir ou não agir. Ter Uhum. coragem ou não ter coragem. Ver se vale a pena agir, porque também não adianta só agir, por ser bobão, né? Mas a ideia é essa. Então eu ensino você a ter coragem para enfrentar. Pô, tô com medo de fazer isso. Mas vamos, bora. Pô, tô com medo de vir aqui falar. Eu tava com medo, é natural, mesmo que eu fale muito hoje. Mas é natural, é sempre um desafio. Mas bora lá, eu sei que vai valer a pena. Presença é a mesma coisa. E presença é nas pequenas coisas, gente. Tô lá lutando, pô, comecei a ver que eu tô respirando errado, comecei a ver que eu tô ofegante. Calma aí. Pô, quantas vezes você se olha, você vê como você tá respirando, como você tá agindo, como é que a tua mão tá mexendo, se você tá tremendo, se você tá fazendo muita força. Pô, as pessoas não fazem mais isso, cara. O Uhum. jiu-jitsu te mostra. Às vezes eu tô ali lutando, eu falo, ô, mano, calma, relaxa. Aqui, ó, respira. O cara lembra de respirar. Quer dizer, Uhum. chama pra ele. Entende? Então você começa a observar. Mas daí entra outra coisa, fase 2 do jogo. Além de você se observar, eu começo a observar o outro. Tô lutando contigo, eu vi que tu começou. Abriu o bico. Imagina, se a gente vive no futuro e nem se observa, que sal os outros, né? Então, o meu poder de observação hoje, ele vai e transcende do meu poder de apenas de me observar. Uhum. Aonde isso vai entrar no meu dia a dia? Pô, vamos fechar um negócio. Estou aqui, tá, tentando te vender, fazendo a venda de alguma coisa. Só que eu vi que tu tá travado. Eu vi que tu tá respirando. Tá tenso. Calma aí, né? Ou eu te peguei no momento de euforia. Opa, as pessoas não percebem isso, cara. Ou eu tô respirando errado. Pô, eu não tô fechando o negócio porque eu tô transmitindo que eu tô. Mas veja bem, Adequado. eu acho que você tem que comprar. Né, cara, eu tô todo travado. Calma, respira. Às vezes a Uhum. tua, a tua expressão corporal é que vai fazer sentido na venda ou não. Né? No eu comunicar alguma coisa. Então, o jiu-jitsu te ensina a se observar. E te ensina a técnica.
de respirar, de relaxar, de ficar Isso calmo. tudo faz parte de prática meditativa, né? Total. Total. Tem tudo a ver, cara. Tem tudo a ver. Cara, jiu-jitsu e meditação é praticamente a mesma coisa. Sim, eu tive essa impressão a, do pouco que eu tô treinando. Uhum. Assim, é muito visível que são momentos, assim, de ação e reação, aquele momento de expansão, momento de contenção, né? Da Foco. respiração, foco. Então, assim, respiração super importante, mas o prestar atenção, acho que em si é a principal coisa. E a Uhum. tendência, que nem a gente tava falando, é, o instinto não vai levar ao melhor caminho, né? Não. É prestar atenção no que tá acontecendo no momento e realmente, tipo, obviamente, para uma faixa branca vai ser super difícil, Uhum. mas Lógico. eu imagino que isso, assim, desenvolvido, né, ao longo do Uhum. tempo, e praticado e exercitado, vai transformando realmente, Cara, transforma. Total. Total. Eu hoje, disparado, eu sou outra pessoa. Eu era um ser muito explosivo, cara. Tinha dentro de mim algo que não era trabalhado e controlado. O jiu-jitsu me amansou a fera de um jeito, né? Eu tenho calma. As pessoas, nossa, como é que você é calmo, né? E eu acho que é exatamente isso. Acho que é exatamente isso. Vamos lá. A gente chegou aqui por duas coisas. A humanidade, né? Eu gosto de falar isso. Ou a gente correu, em alguns momentos a gente teve que correr, fugir. Em outros momentos a gente teve que lutar. uhum, Tá na isso. gente. Instinto básico, Tá na gente. Ou corre ou luta. Flight, fly ou fight, né? Tem esses dois Fs que no inglês a galera usa muito isso. Então, são dois instintos que estão aqui, dentro da gente. Eu preciso fazer. Não tem hoje a corrida, né, cara? É um troço, é uma febre, uma galera correndo. Ontem eu tava voltando para casa, uma galera na chuva correndo, mormaço correndo. Disse, olha que coisa maravilhosa. Por quê? É um jeito de você desligar, momento de presença, momento de oxigenar. A luta é a mesma coisa. Tá no ser humano, velho. Tá em ti. Tá em todo mundo. Beleza? Tá, vou sair brigando? Não. Vai lá, se matricula numa academia, seja do que for. De preferência que seja numa aliança, né? Mas enfim, vai lá, se matricula, coloca esse teu instinto para ser usado de maneira correta. Coloca, velho, tu vai ver que vai fazer bem. Vamos lá, nós estávamos falando antes sobre a Lúcia Helena. Sócrates lutava, Platão lutava, sim. todos lutavam, campeões, cara. Os caras eram filósofos e lutavam. E aí? Eles entendiam a necessidade, né? Corpo Corpo e são mente, e isso, mente sã. mente. O Guilherme Freire, né, como eu comentei contigo, que treina jiu-jitsu na Aliança hoje, talvez uma das mentes novas mais brilhantes que a gente tem aí, um filósofo absurdo, estoico. O cara entendeu que jiu-jitsu fazia sentido para a vida dele. Entende? Então é isso. Algumas semanas atrás eu fui participar do Desafio Braves, Pô, o de abril. legal. Eu tinha participado já a primeira vez em novembro, Uhum. né? Em novembro foi mais ou menos na época que eu tinha começado jiu-jitsu. Tava Uhum. começando, eu estava fazendo as aulas iniciais naquelas Sim. semanas lá, né? E é engraçado, eu acho que eu posso atribuir ao pouco de jiu-jitsu que eu participei que eu pratiquei nesse meio tempo. Foi muito diferente já a experiência. E assim, não é que eu cheguei na segunda vez lá na prova, pra quem não conhece, é uma corrida de obstáculo militar, né? Sim. No caso lá são 8 quilômetros, Uhum. lá em São José dos Pinhais. E a primeira vez que eu participei, assim, eu não fui com super bem preparado, né? Faço exercício e Uhum. tal, então tava lá pra conhecer. Mas eu lembro que rolou um desespero,
no começo, assim, tipo, ó, eu lembro que no primeiro ponto de parada, assim, onde que tinha, eles distribuíam esse copinho de água, aí eu perguntei, tamo perto, já estamos na metade? Não, estamos bem longe, não é 1 quilômetro só. Eu pensei, meu Deus, não vai acabar nunca. Foi quase 4 horas de prova, Caraca, pra né? fazer 8 quilômetros. Tem gente que, Cara. dá fila em algumas coisas, tem gente que faz em 1 hora e meia, beleza, quem tá muito acostumado a Hum, correr e tudo, mas foi lá, beleza, terminei a prova. Agora, dessa segunda vez, tá certo que eu já sabia onde que eu tava me metendo, hum. mas eu fui com uma paz, assim, e tem uns momentos da corrida que desligou totalmente, assim, como se fosse eu e Sim, o terreno, exato. e eu acho que isso vem um pouco de estar acostumado com o desconforto e Sim, abraçar, eu acho, sabe? Que acho que vai. isso veio do jiu-jitsu também. Eu falo das experiências que eu tenho. Primeiro que o cara que luta jiu-jitsu, ele obtém uma força extra, né? Um turbo, vou falar assim. Porque chega naquele momento que o cara tá ali, o cara que nunca fez atividade com um outro, uma atividade de confronto. Eu e você, corpo a corpo, certo? Pá, pau. Daqui a pouco eu cansei e tu não. E tu vem pra cima e tu. Cara, eu vou tirar uma energia que nem eu sabia que eu tinha. Que tava guardada. E tu fala, porra, eu não sabia que eu tinha essa força aqui, não. Eu achei que eu já tinha desistido. Porque a tua maior luta, mais uma vez, é que é a tua mente. O que, que vai acontecer em qualquer prova, em qualquer desafio? A tua mente vai falar assim: para, tá cansado. Para, o cara é mais forte. Para, o cara tem mais força. O cara tem mais gás. O cara é mais alto. A tua mente está o tempo todo te boicotando. Então, a primeira luta é você e a tua mente. É você dizer, não, não, vai, sai fora, cala a boca. Calma Uhum. que eu vou fazer aqui. No jiu-jitsu acontece o seguinte: tem a tua mente te luta, né, fazendo isso, e tem o cara provando que é. Que o cara é mais forte, que o cara é mais rápido, que o cara vai passar a tua guarda. E daí tu fala. Aí chega um momento que tu fala: não, 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 não. Eu vou vencer de vocês dois. E daí tu transcende, daí a tua mente fica realmente muito forte. Daí tu chegou lá na prova, não tinha ninguém te botando pressão, só a tua mente fala: ah, não, velho. Não, hoje, cara, tu não vai me vencer. Então, essa força tu obtém ali. Não tem aquelas histórias de mãe que virou um carro que o filho estava dentro, que a mulher Sim, tirou. E aí? A gente não sabe o quanto a gente é forte, cara. A gente não sabe do que a gente é capaz. Lógico, ele nos coloca à prova, vem o começo do nosso papo. O cérebro quer o quê? Jogar pro conforto. Para de fazer força. Não é verdade? uhum. Ele Para diz assim, quê? não, desiste aí que vai ficar tudo bem depois. Isso. É uma tendência natural do ser humano, o conforto. Por que, que a gente talvez se saia melhor em algumas coisas? Porque a gente sai do conforto porque quer. Não é nem porque é obrigado, é porque quer. Essas pessoas que correm, né? Hoje tem um CEO da Coca-Cola, cara, que antes dele dar uma palestra, ele dá bastante palestra, ele corre 42K. Imagina como que a cabeça dele chega. Eu tenho vários alunos que treinam muito cedo, de madrugada, uns caras aí que são, né, cara, que tem uma vida corrida, que comandam algumas coisas grandes aqui. Os caras falam, quando eles treinam cedo e eles chegam no escritório, no consultório, 7h30, 8 horas, bum, a cabeça tá assim, ó. Imagina você que dormiu até as 6 ou até as 6h30, né, acordou, se for trabalhar, tua cabeça. E o cara já treinou, velho, já correu, ele já nadou, ele já lutou jiu-jitsu, a cabeça dele tá em outra frequência. Não tá? Com certeza, começa o dia Né? com outra energia. Até eu tô super acelerado hoje, que hoje eu já fiz, de jiu-jitsu eu fiz 3 treinos. Eu realmente treinando, dando aula particular e treinando. Então não tem como, né, cara? A oxigenação é outra, entende? É isso. É isso aí que mais uma coisa que nós descobrimos que o jiu-jitsu causa. Mas é muito legal você relatar isso, sabe, Diego? Você falar que tu fez uma corrida e que tu usou jiu-jitsu na corrida. Sim. Cara, eu queria conversar contigo um pouco também, assim, sobre a história do jiu-jitsu. Ah, legal, legal. Porque eu acho que tem uma história muito bacana aí, né? E como que veio parar aqui? Porque eu acho que, assim,
tudo começou acho que no judô, né? Nossa, Mas, assim, a não, história vai longe, então, né? a história original era assim. A princípio era na Índia, Ah, na certo? Índia? Na Índia. Se chamava Jujutsu Uhum. e eles usavam o Jujutsu porque eles eram agricultores, né? E a galera ia lá para saqueá-los. Então eles desenvolviam essas técnicas, que não era jiu-jitsu, era jujutsu, que era tudo, soco, chute, torção, blá, blá, era um MMA. Uhum. Isso foi crescendo, falei da Índia, foi para o Japão, China, e teve Primeira Guerra, né? Então, cara, eu tô falando de muito tempo atrás, tá? Daí, Uhum. quando surgiu a Primeira Guerra, o Japão passou por algo que era a proibição de qualquer manifestação de defesa. Olha o problema, né? De você tirar do povo o poder de se defender. Então não podia nem praticar arte marcial, nenhuma. Aham. Daí que veio a história que a galera Veio confunde o abolição de judô. espada, veio um monte de coisa aí no Exato. meio. Não, nada. Armas, tudo. Não. Tira a arma, tira. Mas Tem que tomar qualquer. cuidado. Quando você tira as armas, o próximo passo pode ser as artes marciais. É uma questão de tempo. A Uhum. Que tá dominação, ela é assim. tirando a possibilidade do povo se defender, ou Exato, no máximo que dá. exato. Então, isso aí já é uma forma de controle. Hitler fez isso, né? Hitler primeiro desarmou o povo, né, cara? E depois vai lá e domina. Não é? Então, eu tomo muito cuidado. Eu sou muito contra desarmamento, muito contra mesmo, sabe? Eu gosto muito de arma e acho que todo mundo tem o direito de se defender, seja como for, seja você lutando jiu-jitsu, boxe ou com uma arma, e tá tudo certo. O Estado ele não é onipresente, ele não consegue estar em todos os locais. Uhum. Então eu quero ter o direito de proteger a minha família, então. Beleza, voltando. Japão, Primeira Guerra, proibição. Jigoro Kano pega algumas coisas do jiu-jitsu e faz um esporte, o judô. Onde não, aqui é só queda, não tem todos aqueles golpes traumáticos como armlock, chaves de braço, torções. Não, 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 aqui é só derrubar. É outra coisa. Passou. Meio que de certa forma acabava não caracterizando como arte marcial no Exato, entendimento da época. exato, exato. Até porque o judô não é uma arte marcial, né? Para ser marcial tem que ter lutado uma guerra, né? Da marcialidade, né? Nossa, eu nunca tinha feito esse link. Sério? É. Não é marcial. É louco Então, isso, né? então ele nasceu como esporte. Ele nasceu como esporte. A gente chama de arte marcial, mas não é marcial. O jiu-jitsu também nunca lutou uma guerra. Então, o jiu-jitsu não é uma arte marcial. Nossa senhora, eu não fazia ideia Não dessa a link. gente fala, mas Caramba. enfim, é que já caiu no dito popular, né? É Sim, difícil. então artes marciais são aquelas que foram Isso, que tem a questão da pra marcialidade. questão de De... usar pra defender a vila ou Isso, para ou exatamente. coisas do tipo. Exatamente. Daí, o que que aconteceu, cara? Muita gente saindo do Japão e um conde, Conde Koma, foi parar na família Grace, que também era uma família muito rica, e condes, que receberam ele. E ele decide ensinar para o patriarca da família, para o pai do Hélio Grace, para o Carlos ou Gastão. Agora eu posso estar errando os nomes, que vergonha. Decide ensinar o Jujutsu. Jujutsu, tá? E daí vem a história mais fantástica do mundo, porque a família Grace, muito rica, né, sempre foi muito rica, donos de fazenda, pegaram aquilo, pô, aquilo era algo deles, começaram a treinar, começaram a dar aulas para algumas pessoas. O jiu-jitsu era algo bem elitista, tá? Cara, o jiu-jitsu era algo para rico, já naquela Uhum. época. E o Hélio Gracie tinha problema com pneumonia, bronquite, sei lá, e só ficava olhando as aulas. Um dia, um dos irmãos não pôde dar aula. Sei lá, tipo a minha história. Uhum. E ele chega e diz: Não, deixa que eu vou dar aula hoje. Mas você, Hélio, você é pequenininho, magrinho. Não, eu tenho minhas técnicas. Então ele desenvolveu técnicas olhando as aulas
que são as alavancas, por isso do jiu-jitsu brasileiro, Brazilian Jiu-Jitsu. Uhum. Porque tirou soco, tirou. Não, isso aí não é pra mim. Isso eu não consigo ganhar de um cara mais forte. E daí a ideia no começo era isso, de um cara menor ganhar de um cara maior. Daí nasce o jiu-jitsu brasileiro. Uhum. Hélio Gracie tem bastante filhos, né? Rickson, Royce, Renzo, Renzo não, Royler, enfim, um monte de filho. Ensina esse jiu-jitsu para os filhos. Eles vão para o Rio de Janeiro. E daí começa o negócio do desafio, né? Vamos ver qual luta é melhor. Se é o jiu-jitsu ou o karatê. Daí os caras começaram as invasões das academias. Aham. Da Eles família foram Gracie. literalmente chegando nas academias e desafiando? Isso, mostrar que, opa, esse negócio aqui é melhor que o teu. E daí o jiu-jitsu tomou uma proporção absurda, porque começaram a ganhar muito aluno. A família Gracie fez isso. Só que, lembra que eu te falei que a família Gracie era elitista, rica? Sim. Nessa época o jiu-jitsu era para ser só para quem tinha muito dinheiro. Uhum. Tanto que Roberto Marinho treinava. O modelo de negócio deles era. Aula isso aí, particular, aula exatamente. particular, devia ser. Oscar Niemeyer era faixa preta de jiu-jitsu. Só que no meio da família tinha um mais doido, né? Que era o Carson Gracie. E o Carson Gracie, cara, era o cara que gostava de rinha de galo, gostava de um monte de coisa e vivia na comunidade. E começou a ensinar os caras da comunidade. Ah, vem cá que eu vou te ensinar esse negócio. E daí, mano, chegamos onde chegamos hoje. Nós tomamos uma proporção gigantesca. Uhum. E lógico que a família Gracie entendeu que o Brasil, eles já tinham mostrado tudo que eles precisavam. O Hélio Gracie fez uma luta contra o Kimura, uma luta que durou 3 horas e pouco no Maracanãzinho. E aonde ele mostrou que um cara pequeno podia lutar com um cara grande, mesmo ele perdendo a luta, mas ele mostrou o que era o jiu-jitsu. Daí depois vieram os filhos, e daí logo os filhos entenderam que se eles fossem para os Estados Unidos e fizessem a mesma coisa que eles fizeram aqui, eles iam ganhar muito mais dinheiro. E levaram pra lá o. Levaram para lá. Daí acontece o quê? Olha que louco. Hoje a gente podia estar lutando Gracie Jiu-Jitsu e não Brazilian Jiu-Jitsu. Uhum. Sabe que aconteceu que um dos Gracies chegou nos Estados Unidos e decidiu patentear Gracie Jiu-Jitsu. Imagina que Sério? é a mesma coisa. Antes chamavam Antes de quê? chamava, cara, antes era só jiu-jitsu. Quando foi para os Estados Unidos, começou o jiu-jitsu brasileiro. Jiu-jitsu brasileiro, daí que vem, né? O brasileiro. Aí ele teve a ideia de Não, patentear. jiu-jitsu Gracie. Jiu-jitsu é Gracie. Beleza. Tem como patentear um esporte? Esse negócio. Então, era novo. Era a mesma coisa que o Michael Jordan patentear o basquete. Imagina, a gente já tá jogando Jordan hoje. Sim. É louco isso, né? A gente já tá lutando Gracie hoje. A gente tá lutando jiu-jitsu Gracie. Ia Sim, ser e todo daí Gracie. pensou, nossa, vamos licenciar isso aqui. E isso, eles muito bom de negócio, né? Muito, Aham. a família Gracie sempre muito boa de negócio. Contar história e fazer negócio é com eles, são muito bons. Devo tudo a eles, né, cara? Se vivo do jiu-jitsu é por causa deles, mas eles são bons nisso. E daí eles decidiram ir para os Estados Unidos, fizeram a mesma coisa que fizeram aqui, levaram os irmãos mais novos, franzinos, para bater em professor de karatê, em professor de boxe, em estivador de porco, de porto gigante. Vem cá que esse cara quer brigar contigo. E daí o troço começou. Porra. Daí nasce o UFC. Certo? Uhum. Que eles querem mostrar que a arte marcial deles é a melhor arte do mundo. Mas o UFC é de que época? O UFC é isso aí, 90. O UFC, na verdade, é uma ideia do irmão mais velho da família Gracie, do Hennel, com um cara rico nos Estados Unidos, que a ideia era essa. A ideia no começo, tem um vídeo dele falando sobre isso. Era um octógono, e em volta um lago com jacaré. Tipo, 2 entram, 1 sai, sabe? Era uma coisa bizarra, assim. Isso não tem como fazer. E a ideia no começo era isso, era modalidades, né? Não eram atletas, né? Era karatê versus, enfim, versus jiu-jitsu. E eles mostraram que o jiu-jitsu era a coisa mais eficiente. Venderam, né? Daí o evento tomou a proporção que tem hoje, né, cara? O maior evento de lutas Eles do mundo. venderam o UFC, no caso, né? Venderam por $5 milhões na época. Milhões ou bilhões? Não, Milhões. hoje vale bi, né? Mas Sim, na época foi 5 milhões de dólares. Uhum. Que louco, né? E Pois aqui estamos.
Pois é, tomou uma proporção gigante. E como que ele popularizou com o nome de jiu-jitsu brasileiro? E não Cara, deu certo aquele negócio do então, porque daí a jiu-jitsu família do Gracie Gracie. tomou conta do Gracie Jiu-Jitsu e daí ficou o Brazilian Jiu-Jitsu. Começou Que aí já é um. meio conhecido assim, então. Tanto que agora, pouco tempo atrás, teve uma polêmica que os americanos adoram, né? Ah, não, agora é América Jiu-Jitsu. Nós estamos ganhando de vocês e agora é América. Mas não pegou. Não, não, não. Tentaram, né? Tá. Americano, ele é incrível, né, cara? E tem que ser admirado. Quando eles não conseguem te vencer, o exemplo do Muay Thai, criaram o kickbox. Não dava para vencer dos tailandeses e dos holandeses, então a gente vai criar uma coisa que a gente possa vencer. Criaram o kick. Hoje no jiu-jitsu, essa questão do grappling, do sem kimono, cara, eles viram que no kimono eles não iam vencer nunca, ia demorar muito. Lógico, eles têm hoje uns americanos que já dão trabalho. Mas, só que eles já tinham a luta sem kimono, né? Wrestling. Uhum. Nas escolas, já tinham a greco-romana, já tinha o jiu-jitsu. Pô, vamos tirar o kimono, a gente vai ser melhor que eles. Então hoje eles estão realmente dando trabalho no sem kimono para a gente, Uhum. né? No grappling, que é uma modalidade nova, é o tal do grappling. E por que o povo hoje aqui está lutando grappling? Porque entendeu que antes eu ganhar R$ 10.000 e ganhar US$ 10.000, eu prefiro ganhar US$ 10.000, né? Então eu vou para lá e vou lutar por Uhum. dólar. O que eles querem? O que eles querem? Sem kimono? Sem kimono. Vamos lutar sem kimono. Essa categoria de grappling, que é o. Como que chama aqui no O jiu-jitsu? no-gi, No-gi. No-gi isso. é no-gi significa o quê? É sem kimono. Sem kimono. Gi é o kimono, né? Gi é o Aham. kimono. Então a categoria sem kimono veio. É o jiu-jitsu se apropriando ou incorporando esse elemento de luta Cara, sem. sempre teve, Tipo na do verdade, wrestling? sabe? Todo mundo que começou a treinar por vale tudo naquela época, treinava jiu-jitsu sem kimono. Sim. Só que os americanos fizeram isso um produto. Entende? Aham. Né? Eles conseguiram fazer disso um Sim. produto. O Hum, próprio ADCC, que eu te falei, que é esse evento árabe, Uhum. é um evento de grappling. É sem kimono É lá. sem kimono. Entendeu? Não é permitido kimono Não é permitido kimono. Não é ou permitido não kimono. é vantajoso Não, lutar de não é kimono lá? permitido. Você tem que lutar sem kimono. O que é legal? Porque você engloba vários lutadores de várias modalidades. O cara do judô, o cara da greco, o cara do wrestling, enfim, Sim. o cara de outra modalidade agarrada, ele pode tentar ali, opa, eu sei que é dar, você An- segura em cima, Antes do UFC tinha o quê? Pride. Assim, Tinha antes do UFC era o Vale Tudo que tinha no Rio de Janeiro, já tinha os eventos de Vale Tudo, né? sim, eram esse tipo, porque tinha aqueles eventos que eram já era artes marciais Marciais Mixer. misturadas, né? O tipo O MMA, nome MMA veio depois, porque o Vale Tudo é que existia realmente antes já, né? valia tudo, né? Valia o cara tá caído no chão, você chutar a Porque teve cabeça. a época em que era mais assim, Karatê versus Muay Thai, Isso, que é o Karatê versus não começo. sei o que, Que começou é o assim. começo do UFC, depois veio o Pride, que era no Japão, daí que é o começo do Vanderlei Silva, o começo do Anderson Silva, Que o daí, Minotauro, Paulo Filho, vários caras que foram para esse modalidade contra modalidade. Só porque, que aí o Pride já não, né, cara? O Pride os caras já estavam treinando tudo. O Pride os sim, caras ali já já eram estavam vendo que valia, que fazia sentido, treinar pô, jiu-jitsu e boxe, tem que ter um tanto pra fase da luta aqui em pé, um tanto isso aí, que é isso pro aí. chão. Isso Por isso aí. que, e aí o Jiu-Jitsu ganhou bastante destaque também, Notoriedade. né? Porque Porque, ainda era terra de cego, quem tem olho é rei. A família Gracie e quem estava treinando jiu-jitsu com eles estavam muito na frente. Então, tu tinha um jiu-jitsu que quando tu grudasse, lógico, os caras começaram a entender que, opa, esses caras querem me derrubar, quando ele entrar vou dar um upper, vou dar uma joelhada aqui, não vou talvez deixar, mas isso. eventualmente vai pro Quando chão. acontecia de ir pro chão, quem tinha o chão melhor vencia. Hoje tu vê atleta, cara, que tem o grappling no mesmo nível que troca soco.
Então, o cara é bom em cima, o cara é bom embaixo. Exemplo é o próprio Uhum. Anderson Silva. Sim, e tem Exemplo é. um baita equilíbrio entre Sim, as. o cara é bom em qualquer terreno, né? O próprio José Aldo, né? O José Aldo é um exemplo disso, né, cara? Hoje, lógico, já tá em final de carreira, mas é um cara que lutava muito bem em pé, se precisasse ir pro chão, tava tudo certo. Acho que um elemento importante, né, no treino para consolidar, acho que toda a prática é o sparring, né? Uhum. É, eu vi recentemente uma entrevista com alguns lutadores de UFC que eles mencionam que a prática do sparring eles estão cada vez menos adotando, no sentido de evitar lesões para as lutas e coisas assim, e mudando mais para um treino combinado, assim, que eles chamam de serious play, né? Uhum. Tipo, brincadeira séria ali, acho que é Um drill acelerado, né? um treino mais acelerado, mas Isso. sem aquela seriedade de uma luta simulada que tem Isso. risco de se machucar desnecessariamente, Uhum. eventualmente perder uma luta oficial por conta disso. Exatamente, é. Tu vê isso, tipo, porque o Drill simulado acho que é uma coisa que tem. O Drill é uma coisa que tem naturalmente incluso nas aulas hoje, né? Pelo menos ali na metodologia da Então, Alliance. o que que eu Qualquer... acredito, cara? Que se você vai criando algumas situações possíveis na luta, então eu como professor, eu monto situações que eu sei que caem mais. Tipo, vamos fazer um drill de abertura, eu te dou uma queda, cai na tua guarda fechada, o que que eu tenho que fazer? Abrir a tua guarda, passar, tentar te finalizar. Faço isso como drill. Quando essa cena aparecer na luta, tu vai saber o que fazer. Sim. É muito diferente do que eu pegar só a abertura de guarda. Abre a guarda, abre a guarda. Vai, vamos treinar essa posição. Agora rola. Tá, mas tu não sabe chegar na guarda dele e tu não sabe o que vai acontecer depois. Aham. Outro problema. Hoje eu passei abertura de guarda. Amanhã eu passo pegada de costas. Finalização das costas. Tá. Onde é que liga isso aqui? O que a metodologia Aliança tem hoje? É como se nós tivéssemos isso aqui, fosse um quebra-cabeça, tá? De 20 mil peças. Então é um lago, um castelo, uma floresta e um arco-íris. O professor ele tem a responsabilidade de fazer o quê? Ó, as peças do lago estão aqui, as peças da floresta estão lá e separar por partes. Agora vamos Uhum. montando isso, daqui a pouco eu vou lá, monto um pouquinho disso. Opa, daí o Começa a aluno conectar começa e a construir o olhar, seu cenário, né? isso. Daí daqui a pouco ele está montando já o quebra-cabeça sozinho, que vai ter a fase da transição do lago com a floresta E ali. cada um vai montar o seu no Cada um vai cenário. montar o seu. Cada um vai montar o seu. Então E, é isso que eu mais vejo de diferente hoje na maneira de ensinar. Lá dentro da metodologia, eu sei que meus professores às vezes não seguem, né? Dá um puxãozinho. Eu não faço. Meus alunos não rolam antes de 60 aulas. Eles fazem específicos. Tipo, o específico do lago aqui. Você cai na minha guarda, eu já te ensinei a abrir guarda e eu já sei raspar de guarda. Vamos fazer um específico disso? Só isso, só vale isso, tá? Eu tentar te raspar, você tentar. Pronto. uhum. Quando esse cenário aparecer na luta, provavelmente nós dois já vamos saber. Qual é o problema de você colocar um aluno faixa branca cru para rolar? Beleza, você passou a minha guarda. E agora o que eu faço? Isso que eu estou te colocando num cenário otimista. Vamos para outro cenário. Eu passei a tua guarda. Daí tu fala, e agora o que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu não tenho a mínima luz do que vai acontecer. A responsabilidade do professor é iluminar o caminho, né? Mestre é isso, né? É o Uhum. caminho que segue, é o passo adiante. Então, eu entendo que a gente tem que fazer isso. Tu tem 1.200 e pouca, 1.215 aulas. São 1.275 aulas até a faixa preta, né? No nosso sistema. Tu tem 1.215 aulas para rolar, velho. Espera 60. Faz aqui a base. Nada se constrói. A gente falou sobre raiz forte, sobre árvore, né? Nada se constrói sem uma base boa, velho. Então, calma. As pessoas morrem muito nisso, assim, sabe? E o índice de desistência no começo é muito por causa disso.
Porque a pessoa vai lá, rola, não sabe o que fazer, se machuca, para. É natural, é isso aí. É isso aí. Uhum. Entendeu? Ontem eu dei uma aula, tava cheio de faixa preta meu lá. Uma aula de iniciante, os caras adoraram. Sabe o que que acontece, Diego? E a importância de você ter uma aula dividida por níveis. Amanhã tá o Jaime, que é meu faixa preta ali. Daí ele vai treinar. A chance de eu querer agradar o Jaime é maior do que querer agradar vocês, que são iniciantes. Então eu vou passar uma posição que faça sentido para o Jaime. Entende? Porque o Jaime é graduado, eu quero mostrar para o mais graduado. Tá errado. Ele está na aula de iniciante, ele sabe que é iniciante, ele tem que fazer a aula de iniciante. Não é verdade? Ele foi naquela turma, ele sabe disso. Agora, tu vai numa aula de avançado, tu sabe que um treino avançado, não é verdade? Uhum. Então, tu sabe onde é que você está pisando. Primeiro que nem pode. Iniciante na aula de avançado. Agora, com a grade de horário nova e com a sala nova, a gente vai seguir um pouco melhor isso. Isso aí? Isso aí. Tu quer aproveitar para deixar uma mensagem pro pessoal que tá Pô, assistindo? cara, ótimo. Obrigado pela oportunidade, primeiramente, né? Sempre bom falar, eu falo um pouquinho, né, cara? É, cara, a mensagem que eu falo é se cuidar, dormir bem, descansar, treinar, é aquilo que a gente falou sobre estar com o corpo e a mente em equilíbrio, né? Acho que você tentar seguir uma vida sem vícios, procurar a virtude, né? Entender que a virtude às vezes está no sacrifício, né? Sair das armadilhas das facilidades, é o que eu sempre falo, sabe? O sacrifício, o jejum, é aí que tá a saga, aí é que tá a virtude do ser humano, sabe? De você não cair em tentação em nenhum momento, sabe? Na comida, nos desejos fáceis, num treino que você se auto-sabota. Então entenda isso, cara, que, que eu acho que é isso que vai fazer você evoluir e você ser uma pessoa um pouco mais resiliente, um pouco mais forte. É isso. Cara, muito obrigado. Valeu, Quer- pô, eu, cara, que agradeço o convite aí, foi muito legal. Com certeza. Quer aproveitar e fazer um jabazinho da academia, do teu trabalho? Então tá, vamos lá. Aliança Blumenau, Deep Academy, né? Uma coisa só, segue lá o nosso Insta, Aliança Blumenau. Turmas agora com uma grade, maior grade que você vai ter na cidade vai ser a nossa. Várias turmas, vários horários. Atendemos a partir de 2 anos até 100. Menos tio Paulo, né? Tio Paulo não pode ir lá treinar, né? Então, a gente tem uma grade enorme, ficamos localizados bem no comecinho da Vila Germânica, ali próximo da Vila Germânica, Rua Jacob Keimer, 155. Nós estamos com outdoor na cidade, então é outra coisa que ajuda bastante. Segue a gente nas redes sociais, que vai ser um prazer recebê-lo. Outra coisa do Jabá, marcou a aula, agendou a aula, as 3 primeiras aulas são individuais, essas aulas são importantíssimas. Então você vai fazer aula, provavelmente comigo ou com algum outro professor nosso. E eu tenho certeza que você vai se encantar. É isso aí. Muito obrigado. Valeu, Diegão. Gente, Obrigado aí. obrigado, pessoal, que Sensacional. ficou aqui até o final. E aguardem aí que acho que provavelmente a gente vai ter um episódio 2 no futuro aí. Segundo round. Aí, Pedrão. Fechou. Muito, muito legal. Obrigado aí.